Olá, eu sou Yuri Abiasa, corretor de imóveis, e este vídeo serve tanto para quem quer comprar um imóvel e também para quem quer ou pretende vender um imóvel. E serve também para corretores e advogados. Vou mostrar o que você precisa saber antes de fechar o negócio, para evitar surpresas e garantir segurança jurídica e tranquilidade. Vou mostrar pontos essenciais por meio de slides, desde como verificar se o imóvel pertence a quem está vendendo, até checar dívidas, impostos, regularidade da construção e os cuidados que você deve tomar antes de assinar qualquer contrato. E explicar de forma resumida e objetiva o que e por que fazer. O conteúdo do vídeo é para os bairros em que eu atuo, é óbvio, mas pode apostar que serve para a maioria dos lugares do Brasil. Se você está prestes a comprar seu imóvel, assista até o final. Isso pode evitar grandes dores de cabeça para você. Agora vamos para a minha tela. Bom, agora nós estamos aqui diante da minha tela e essa aqui é a página inicial dessa pequena apostila, esse pequeno guia que eu escrevi para a gente poder ter a orientação de como preparar uma documentação e quais são os procedimentos para a compra e venda de um imóvel urbano. Isso é muito importante, tá? Aqui eu escrevi guia completo, mas é claro que esse não é um guia completo, né? Completo é um exagero. Faltam muitas coisas aqui. Mas poderia ser assim um guia básico completo. Então vamos lá, criado e elaborado por mim. E aqui está a apresentação, vamos para a introdução. Sejam todos muito bem-vindos. E o que a gente vai estudar hoje, de uma forma completa e objetiva, tudo o que envolve a documentação, responsabilidade, procedimentos legais para comprar e vender um imóvel urbano. Aonde que eu atuo? Isso aqui é importante. Eu atuo nos municípios de Carapicuíba, Osasco e Barueri, que são os 3 maiores municípios da região oeste da Grande São Paulo, da região metropolitana da Grande São Paulo. Mas também serve para todos os estados no Brasil e no estado de São Paulo também. Pelo menos eu acredito que sim. Esta apostila, esse mini curso, né? Ele foi escrito com base em quê? Foi escrito com base na Constituição Federal, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, nas normas do COFES e do CRECE, em leis municipais vigentes desses municípios aí que eu te falei, e a prática profissional real, ok? Então vamos ao que interessa. Bom, parte 1. O que é uma transação imobiliária segura? Isso é muito importante que todo mundo saiba, tanto quem está vendendo o imóvel, quanto quem está comprando o imóvel, o corretor de imóvel principalmente, e também alguns advogados, porque tem muito advogado que não é especialista em direito imobiliário, então o cara realmente não sabe. Para os especialistas em direito imobiliário, esse vídeo aqui não serve, ok? Então vamos lá. Número 1. Documentos. Vamos lá. A transação imobiliária segura é aquela em que 1. Os documentos do vendedor estão corretos. Isso é fundamental. 2. Documentos do comprador estão completos. Também isso é fundamental. 3. Documentos do imóvel conferem com a realidade física e jurídica. O que é a realidade física? A planta tem que bater com a construção. Se não bater a construção, tem alguma coisa errada aí. Aí você tem que chamar um arquiteto para ele refazer uma planta, ok? E a jurídica também, o que está na matrícula tem que constar no imóvel. 4. Não existem riscos ocultos. Ou seja, quando você, corretor, né, estiver fazendo o seu trabalho, você tem que verificar penhora, fraude, irregularidade, ocupação, litígio, etc. e tal. Coisas que não fazem parte do escopo da lei, sabe? 5. As partes são plenamente informadas, ou seja, tanto o vendedor quanto o comprador precisam ser informados pelo corretor o que está se passando. Você é obrigado a fazer isso, porque eles não podem ficar no escuro, fazer um negócio no escuro, tipo, quase que no escuro, né? E 7,
nenhuma irregularidade deve ser ignorada. Por exemplo, você sabe que a casa vai desabar, certo? Aí você quer ganhar aqueles honorários, porque você quer trocar de carro, um exemplo, e aí você ignora essa informação, né? Faz de conta que você não sabe e faz a intermediação desse imóvel. O comprador compra, a casa desaba em cima dele, mata a família inteira, e aí eu pergunto para você quem é que responde por isso. Com certeza você vai saber no decorrer do vídeo. Vamos lá. Parte 2. Obrigações legais do corretor. Tá? O que a lei exige do corretor? São 3 os pilares jurídicos que formam a base da responsabilidade do corretor. E nós vamos a eles. O artigo 723 do Código Civil até o artigo 729 é o que estabelece a obrigatoriedade do corretor diante da lei, ok? O artigo 723 é o mais importante, por isso preste atenção nele. Mais para frente a gente já fala dele de novo. Se você não lembrar, você volta aqui para ver o vídeo. Então, abre aspas. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência. Isso daqui, você que é comprador e vendedor, também presta atenção nisso, tá? O corretor é obrigado a executar a mediação, veja bem, a mediação e não a venda. Quem vende imóvel não é corretor, quem vende imóvel é o proprietário, ok? Diligência e prudência. E a prestar ao cliente espontaneamente, ou seja, de livre e espontânea vontade, sempre, todas as informações sobre o andamento do negócio, bem como todos os elementos que possam influir na decisão. Ou seja, tradução prática, né? Seguindo aqui a minha apostila. Diligência, o que é? Você vai conferir todos os documentos que forem possíveis e impossíveis de serem conferidos. Prudência, evitar riscos jurídicos, tanto para o vendedor, quanto para o comprador, quanto para você, principalmente, corretor, ok? Informar tudo ao vendedor e ao comprador com transparência, não omita nada. Se o negócio não deu, não é para ser, não é para ser, mas acabou. Parte para outro, negócio não falta, certo? Só não seja burro, tá? Elementos que influem, né? Matrícula é uma delas, é essencial. IPTU, quitado, todas as certidões negativas de débito, CND, a metragem que tem que bater com a área, a regularidade do imóvel, se ele foi invadido, se ele tem posse, e por aí fora. Vamos lá. Próximo passo. Baseado também essa apostila aqui no Código de Defesa do Consumidor. O corretor ele também se enquadra, ele responde pelo Código de Defesa do Consumidor. Artigo 14. O fornecedor responde por danos causados por defeitos na prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. Então, olha só, esse artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ajuda a complementar o artigo 723 do Código de Processo Civil, tá? Então, se você faz uma apresentação, um trabalho, uma prestação de serviço insuficiente ou inadequada, você está fazendo errado. Porque você está, de uma certa forma, ocultando informações para os seus clientes. E isso imputa no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e aí você está lascado. Bem isso mesmo, certo? Portanto, se faltar informação, houver omissão, erro na análise documental. Você está com dúvida na análise documental? Não tenha vergonha, vai lá e contrata um advogado. Fala assim, eu não sei, e eu vou procurar saber, vou melhorar isso, vou descobrir o que é e eu volto com a informação adequada aqui para o senhor. Ou se o corretor não orientar adequadamente, tá vendo? Que cabe agora aquilo que eu falei, ele pode ser responsabilizado civilmente. Agora, uma coisa muito interessante que nós vamos ver é o que é ser responsabilizado civilmente.
Cara, isso é muito louco, olha só. Ser responsabilizado, a bolinha 1 aqui da tua esquerda, ser responsabilizado civilmente significa ter a obrigação de reparar um dano, certo? Você causou um dano a uma pessoa, ou seja, esse dano material, quando se trata do imóvel, seja esse dano moral, quando se trata de bens materiais, a honra da pessoa e por aí vai. Bolinha do centro. A responsabilidade civil baseia-se na ideia de que aquele que causa um prejuízo a outro deve restabelecer o equilíbrio violado. Porque aí tem a balança, certo? Você causou um prejuízo para o cara, a balança ficou fora do fiel da balança, né? Então você vai ter que restabelecer o dano que você causou ao comprador ou ao vendedor. Fica muito esperto com isso. E você, vendedor, não quero dar uma de esperto, não, ocultando informações para o corretor, porque aí você também responde. E você, comprador, né, da onde veio o dinheiro que você está comprando? Veio da lavagem de dinheiro? Aí você está lascado também, entendeu? Então, as três partes aí devem estar cientes disso tudo aqui, né? Então vamos lá, restabelecer o equilíbrio violado na medida da extensão do dano. O dano foi de tal tamanho, toma aqui para você o tamanho do negócio que você causou para o cara, com mais uns acréscimos aí, que quem vai decidir é um juiz. Bolinha, a última bolinha. A responsabilidade civil é movida pela parte lesada. Quem se achar prejudicado é quem entra com a ação, ok? E tem um caráter predominantemente compensatório, visando a indenização da vítima, e realmente isso acontece, cara, que eu conheço colegas que tiveram que indenizar o cliente. E isso é baseado em quê? Né? Na conduta humana. O que é a conduta humana? É uma ação ou omissão voluntária do agente, ou seja, ele fez de propósito. Mesmo que ele não tenha feito de propósito, isso não o exime de ser responsável pelo ato, ok? Seja pessoa física, um corretor independente que nem eu, ou seja uma pessoa jurídica, o caso de uma imobiliária, por exemplo, certo? Dano, o prejuízo efetivo sofrido pela vítima, que pode ser patrimonial, no caso do imóvel, que é material, né? Ou extrapatrimonial, que no caso é moral, estético, dignidade e afins, ok? Nexo casual, o que é isso? A relação direta de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima. Ou seja, o dano só ocorreu por causa daquela conduta que você escolheu tomar. Porque você tem a opção, você sabe o que fazer, você estudou para isso, certo? Então você escolheu fazer errado. E aí você vai pagar pela sua escolha. Simples assim. Agora, isso não se aplica, obviamente, ao vendedor. Por quê? Porque nem sempre o vendedor sabe disso tudo. Ele pode, eu queria tanto vender esse imóvel aqui, mas ele tem um defeito na estrutura, eu não vou falar nada, o cara que comprar depois que se vire. Cara, isso está errado. Tá? Então, você que é vendedor, atenha-se a isso, porque você vai responder e vai responder feio, cara. Outro fato é a culpa ou dolo, né? Ou seja, o que é isso? É a intenção. Qual é a sua real intenção? Ou a falta de cuidado, também, caracterizada por negligência, e a imprudência ou imperícia, culpa sem sentido escrito, por parte do agente. Então você tem que estar muito ciente daquilo que você está fazendo. Você corretor, você vendedor e você comprador. Porque você comprador, não pensa que você está isento. Você também não está isento. Porque você pode ter a ciência daquilo, certo? Daquele fato ali que está um defeito na estrutura, por exemplo, você está ciente. Mas você faz de conta que você não está sabendo. Mas eu não estou sabendo. Aí você vai lá e compra e depois move uma ação para tentar tomar o dinheiro do cara. Mano, eu já vi isso, velho. Eu já vi isso. É comum um negócio desse. Ou quando estão construindo um prédio do lado da sua casa e já tinha uma rachadura na sua casa e você atribui essa rachadura à construção do prédio. Entendeu? E tenta tomar um dinheiro da incorporadora. Só que o perito vai lá analisar essa rachadura.
E ele vai olhar com o microscópio lá dentro, está a teia de aranha, se ela está lá, desde quando que ela está lá, leva para fazer um carbono 14 aí. E aí ele vai emitir um laudo e o juiz, por meio do laudo do perito, porque você vendedor aí no caso está tentando aplicar não é perito, não vai saber nada, e o juiz vai determinar a tua pena pela conclusão do laudo do perito. É simples desse jeito. Então não dá um desperto, tá? A você, tanto corretor, vendedor e comprador, minha sugestão, cabe a sua segurança em primeiro lugar. Por exemplo, eu não quero ser preso, cara, porque corretor vai preso, certo? Eu não quero perder meu Cresce, eu não quero ser advertido, eu não quero ter que pagar multa. Então, a minha segurança, elas tem que estar em primeiro lugar. Se o negócio não for bom, eu não pego. Simples desse jeito. Sugestão número 2. A minha liberdade não vale a minha estupidez. E eu acredito que você deve aplicar isso na sua vida também. É uma sugestão só, tá? Eu não estou dizendo para você faça isso, é uma sugestão. Estou lançando no ar, no universo, vamos dizer assim. A sua liberdade vale a sua idiotice, a sua estupidez? De propósito? Ou mesmo sem querer? Não vale, cara. Não sabe? Vai e pergunta para quem sabe. É para isso que as informações estão aí, né? Espalhadas para serem juntadas e criar um resultado final. Bom, vamos lá. O que mais compõe tudo isso? As normas do Cresce. Dever profissional do corretor. O que o Cresce determina? Determina que o corretor verifique a documentação. Veja bem, isso aqui está baseado na lei, no artigo 723, no Código de Defesa do Consumidor, na Constituição Federal, por aí vai. Só determina o que está na lei. Essa resolução do Cresce, que ela só determina o que está na lei. Verifique a documentação, não oculte problemas, não participe de negócios irregulares, lavagem de dinheiro, por exemplo, oriente as partes e atue com ética e prudência. Isso reforça o artigo 723 e faz de você um corretor com reputação. Ela te credencia como uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa decente, uma pessoa correta. Isso te dá um alicerce na sua profissão que pouca gente tem. Quando um cara for indagado, né? Pô, você conhece algum corretor aí para vender meu? Conheço. Fala com o Yuri, porque o Yuri é um cara sério. Ele não vai te engambelar. E aí, tá vendo? Você é indicado, sem ter que ficar pagando anúncio. E o boca a boca, ainda na minha opinião, é a melhor coisa que tem, porque a indicação, né, boca a boca de um amigo para o outro, qualifica a indicação, saca? Então vamos para o próximo passo. Uma parte importante, vamos lá. Documentos do vendedor. Muito vendedor não sabe quais são os documentos que ele tem que ter. E aí eu vou falar para você que é vendedor quais são os documentos. É muito fácil o documento do vendedor. Documentos pessoais. RG e CPF, certidão de casamento ou nascimento, caso você não seja casado, óbvio. Dentro da certidão, o regime de bens é essencial para a qualificação na escritura. Casado com regime de comunhão total de bens, blá 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 e afins. A profissão é um dado obrigatório para a escritura. Está desempregado, tá? Mas você é farmacêutico, um exemplo. Farmacêutico, né? O teu CRI, Conselho Regional de CRF e tal, né? Pacto antinupcial, se houver, você está morando com uma pessoa, mas você não é casado com ela, mas você tem um pacto antinupcial feito em cartório, tem que apresentar também. E uma escritura de divórcio, se aplicável. Ser divorciado tem que estar verbado na tua certidão de divórcio, o teu divórcio, ok? Esse é o documento do vendedor. Agora vamos lá. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum, não. Vamos lá. O que realmente cabe ao corretor? Isso aqui é muito importante. Muito importante porque tem até advogado que não sabe o que compete ao corretor. E tem o proprietário, certo? Que não sabe mesmo o que compete ao corretor. E tem o comprador que também não sabe o que compete ao corretor. Então a gente vai definir isso nesse vídeo, o que compete de fato ao corretor.
Então aqui é o corretor não. Olha aqui no vídeo aqui, a setinha lá, ó, a setinha apontando para o não. O corretor não tira certidões, tá? Isso compete ao vendedor, tá? Você, o proprietário de imóvel, o corretor vai te pedir, ele vai te dar esse checklist aqui, ó, tá? Vendedor, providencie tais e tais e tais e tais e tais certidões. Aí é o vendedor que vai providenciar essas certidões, porque o corretor de imóveis ele não é office boy. Você vai lá, tira as certidões e o corretor vai analisar as certidões. Olha, essa aqui está errada, essa aqui precisa corrigir e tal. Vai te orientar como fazer o negócio. O corretor não faz regularização de imóvel porque ele não é ente público, ok? Ele não emite habite-se porque ele não é prefeitura, tá? Ele não faz planta porque ele não é arquiteto e nem engenheiro. Ele não substitui advogado, porque o corretor não é advogado, certo? Tem advogados que são corretores, e tem corretores que são também advogados. Eu mesmo conheço vários que são advogados e corretores. Mas só o corretor, como é o meu caso, que eu não sou advogado, eu não substituo um advogado. Então, você vai me perguntar da legislação, eu posso até te falar alguma coisa, mas não tudo. Por quê? Porque quem vai te falar tudo é um advogado, de preferência especialista em direito imobiliário, ok? O corretor não substitui engenheiro, porque ele não é engenheiro, ele não tem lá faculdade de 5 anos de engenharia. E o corretor, ele não regulariza imóvel para o cliente, porque ele também não é ente público, como já tem outras situações aqui de ente público, ok? Ah, você regulariza o imóvel para mim? Regularizo, me dá 50 mil aí que eu regularizo. Não cai nessa, porque o corretor não regulariza imóvel para o cliente, certo? Ele pode ajudar, mas ele não faz. Ele pode orientar, mas ele não regulariza, ok? Bom, vamos para a próxima parte. Agora, o que cabe ao corretor? Presta atenção. Vamos lá. Orientar. Orienta o cliente. Orienta o comprador, orienta o vendedor, orienta o advogado. Vou contar aqui um caso. Um advogado ligou para falando comigo, né, pelo WhatsApp. Faz seu trabalho, vai lá tirar as certidões. Aí eu falei, senhora, não compete ao corretor isso daí. Ah, mas eu acredito que compete. O fato do advogado ser advogado, em primeiro lugar, não significa absolutamente nada. Não é porque o cara é advogado que o cara é superior, que o cara é alguma coisa. Não é nada, não quer dizer nada, tá? Ele também está submetido às normas da Ordem dos Advogados do Brasil. Então ele também responde por imperícia, por negligência, por falta de caráter, por um monte de coisa, certo? E aí eu tive que falar para ela, falei, não, o corretor não faz isso, quem faz isso é a senhora. Então, por favor, faça o seu trabalho, certo? Como ela falou para mim também, né? Então vamos lá, o corretor deve orientar o cliente, deve alertar o cliente de tudo que for possível alertar, conferir os documentos, identificar riscos. Pô, tô achando que essa estrutura aqui não tá legal. Vou chamar um engenheiro para dar uma verificada, para não ter problema para ninguém depois. Beleza. Tem custo? Tem, mas fazer o que, né? Ele deve recusar negócios perigosos, porque tem um cara malandro aí. O cara sabe que o negócio tá perigoso e ele tá lá para vender, entendeu? Tá lá ele quer passar para frente. É a mesma coisa tentar vender o carro com motor que tá para fundir, ele coloca um óleo grosso lá dentro, o motor para de fumar e ele passa o carro e depois quem comprou, que se vire, né? Ele deve, o corretor, coletar documentos enviados pelo vendedor e pelo comprador, tá? Você que é vendedor e comprador, você tem que confiar no seu corretor. É por isso que você tem que escolher um corretor bom, ok? E se o corretor te pedir, olha, eu preciso disso para montar um dossiê, você forneça, desde que você confie nele, é claro, né? Pede o Cresce dele, entra no site do Cresce, vai lá em corretores, verifica se aquele cara está ativo no Cresce. Se ele estiver ativo, aí você, né, pode dar um voto de confiança para ele. Ele deve analisar a matrícula,
deve checar a metragem. Se tem 100 metros na matrícula, tem que ter 100 metros na edificação. Se não, está errado. Aí chama o arquiteto para retificar isso. Explicar cada etapa. Olha, primeiro a gente vai fazer isso, depois a gente vai anunciar, depois eu tirar as fotos, por aí vai. Acompanhar todo o fluxo. Teve visitação, ficha de visitação, quem que visitou, quando visitou, por aí vai. E garantir a segurança documental. Isso é muito importante. Pode haver erros? Pode. Erros perdoáveis? Erros perdoáveis. Erros sanáveis? Sim, é possível. Então, vamos todo mundo ter calma e paciência, ok? Bom, para a gente botar um fim nisso daqui, vamos lá. A função mais nobre do corretor não é vender casas. Por quê? Porque o corretor não vende casa. Peraí que eu vou falar disso daí já já. A função mais nobre do corretor não é vender casas. É proteger pessoas e facilitar vidas. É por isso que lá no meu perfil do LinkedIn, por exemplo, você vai ver corretor de imóveis e facilitador de vidas, ok? Eu sou um intermediário que vai atuar entre o que está vendendo e o que está comprando para fazer a ponte entre um e outro para que o negócio saia perfeito e ninguém tenha prejuízo, principalmente eu. Primeiro porque corretor de imóveis não vende imóveis, ele faz a intermediação. Segundo porque quem vende é o proprietário. Quem vai lá no cartório assinar a venda do documento de propriedade daquele imóvel não é o corretor, é o proprietário. O corretor acompanha, né? Se deu tudo certo, então pode pagar os meus honorários. A cada cliente mal orientado, um futuro problema jurídico pode surgir. Por isso, quem atua com excelência evita prejuízos, evita litígios, evita processos, cumpre a lei, honra o cresce e constrói uma carreira sólida. Isso leva tempo, tá? E, detalhe super importante, corretor não é tirador de certidão, porque ele não é boy, não é office boy. O corretor é o quê? Ele é o guardião da segurança jurídica do mercado imobiliário. E agora você sabe o porquê. E para finalizar, eu quero falar um contexto do vendedor, né, que tem raiva de pagar os honorários para o corretor. Porque existe uma diferença entre honorário e comissão. Comissão é quando eu tenho esse produto material, tá? Eu vendo esse produto material e dele eu ganho uma parte, sem ter examinado, sem ter visto de onde veio, se a nota fiscal está ok e por aí vai. E honorários é uma coisa diferente. Honorário é quando o indivíduo habilitado presta um serviço técnico, que é, como é o caso do corretor. Então você que é vendedor, pague o corretor com gosto. Vamos ver o que eu escrevi aqui, só para contextualizar, né? Quando o corretor de imóveis recebe os honorários que a ele compete, ele não está embolsando. Isso é muito feio da parte do vendedor. Tá? Mas você está embolsando 6% da minha propriedade? Eu não acho isso justo. Então acerta os honorários com o corretor antes. Tem como ser 5%, tem como ser 4%, 3%, 2%, 1%. Dependendo do corretor ele aceita, dependendo não aceita. Certo? Está embolsando uma parte do dinheiro da venda do imóvel do proprietário, como alguns proprietários pensam e não consideram justo o corretor de imóveis receber 6% do valor da transação. O corretor de imóveis está recebendo honorários pelo serviço técnico prestado ao cliente, vendedor, proprietário. Porque, como já foi dito, quem vende não é o corretor de imóveis, quem vende é o proprietário. O corretor de imóveis presta assessoria técnica. Ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, dê um joinha, compartilhe com alguém que você acha que precisa desse conteúdo. Visite o site. Muito obrigado, vá bene e nos vemos no próximo vídeo.